Oi meninos, bom dia. Agora nós iremos responder o Desvendando os Segredos do Texto, tá bom? Lá na nossa página 58. Acompanha comigo, do livro de língua portuguesa. Qual é o principal objetivo comunicativo desse artigo? É informar o leitor sobre a situação alarmante do aquecimento global. Só isso, tá? Ou seja, vocês viram que ele trata o tempo todo dos males, das consequências que o aquecimento global está trazendo? Então, é só isso que ele tenta fazer. 2. Para escrever esse artigo, o jornalista usou informações de outros textos. Quais foram esses textos? Quais foram eles? Gente, ele usou um texto dele e um texto da revista Sense, não foi? Que até cita aqui a fonte, tá bom? É possível identificar a autoria desses outros textos? Sim, dos pesquisadores da Universidade do Arizona, tá bom? Transcreva do segundo e do terceiro parágrafo os termos utilizados pelo autor para se referir aos autores desses textos. Gente, lá no segundo parágrafo, ele usa a palavra equipe. E no terceiro, ele usa a palavra pesquisadores. Se vocês forem nos parágrafos, ó, primeiro, segundo. Aqui, ó. No segundo parágrafo, primeira, segunda, terceira, quarta. Na quarta linha, bem no finalzinho, ele cita equipe. E no terceiro parágrafo, na segunda linha, bem no comecinho, ele fala pesquisadores, tá bom? São esses dois termos. Então, coloca aí, equipe no segundo parágrafo, pesquisadores no terceiro parágrafo. A 5 é para ler essa frase que tá aqui e dizer se ela é nominal ou verbal. Pessoal, ela é nominal, não tem nenhum verbo aqui. Nominal é quando tem apenas palavras, nomes, e verbal quando tem verbos, tá bom? Transcreva do primeiro parágrafo a expressão utilizada pelo jornalista para resumir essa frase. Perspectiva realista. Resume toda essa frase. A C, ela quer saber por que a palavra derretidas assumiu uma forma feminina e no plural. Gente, coloca só isso, ó. Porque a palavra derretidas concorda com a palavra camadas. É só vocês voltarem aqui nesse quadrinho da 5 que vocês vão perceber isso, tá bom? A D, ela quer saber se a palavra grafada, a palavra derretida, poderia ficar no singular. Sim, ela poderia. Por quê? Se você fizesse com que ela concordasse com a palavra grande. Nessa expressão aqui, ó. Grande parte das camadas, tá bom? Tia, onde tá isso? Primeira, segunda, na terceira linha do quadrinho na questão 5, se você fizesse concordar com a palavra grande parte, com a expressão, né, grande parte, ela poderia com certeza ficar no singular. 6. No contexto em que ocorre a palavra alarmantes, lá no segundo parágrafo, poderia ser substituído sem alteração de sentido por preocupantes, pessoal. É só você voltar lá no segundo parágrafo e ler novamente que você consegue chegar a essa conclusão. Então, quer dizer preocupantes. A letra C. No segundo parágrafo, a expressão a partir de tem o valor de quê? É a letra B, com base em. 8. O programa revelou que este será o verão mais quente da região em 130 mil anos. Lá no quarto parágrafo. A respeito do termo grifado, analise as afirmações abaixo. Então, olha só, pessoal. Daquele jeito que eu conversei com vocês. Coloca VOF na frente, tá bom? Vamos lá. O termo grifado complementa o sentido do verbo revelar? Complementa. Porque, olha só. O programa revelou. Revelou o quê? Revelou que este será o verão mais quente da região em 130 mil anos. Ele complementa, o verbo revelou, ele precisa desse complemento. Senão ficaria sem lógica. Então, essa é verdadeira.
O termo grifado poderia ser suprimido sem prejuízo de sentido? De maneira nenhuma. Por quê? Eu acabei de falar isso. O programa revelou. Revelou o quê, tia Camila? Entendeu? Então, essa é falsa. Não haveria mudança de sentido caso substituíssemos o termo destacado por que este será o verão mais quente de todos os tempos. Vamos jogar isso na frase para vocês verem? O programa revelou que este será o verão mais quente de todos os tempos. Gente, quando ele fala todos os tempos, ele está falando desde que o homem se entende como homem. Entendeu? Aí, olha só. Mas não é só isso. Ele está falando numa forma generalizada. Generalizada. Seria como é que fala? O verão mais quente do mundo inteiro. Presta atenção na frase que está aqui. Que este será o verão mais quente da região. Se ele fala da região, é uma região específica. Então, não mudaria, ou mudaria totalmente o sentido se colocasse essa frase aqui, tá bom? Então, essa é falsa. Então, ele quer que você marque apenas as corretas. A correta, né? Que no caso é só A1. Então, marca aí a letra A, tá bom? Releia o 5º parágrafo do texto e avalie as informações que seguem. Vai lá na página 60. Novamente, é V ou F, tá bom? Haveria mudança de sentido caso substituíssemos a forma verbal poderão sofrer por sofreriam? Gente, eu não preciso nem ir lá no texto, tá? Por quê? Poderão, futuro, não é? Sofreriam, também é futuro. Peraí, tia Camila. Como assim? Porque um tá dando certeza. O outro não tá dando certeza não. Tá bom? Então, seria isso. Calma aí. Haveria mudança. Ou seja, haveria mudança, tá? Então, a questão tá certinha. A expressão nesses locais se refere a cidades costeiras. Sim. Volta lá no 5º parágrafo que você vai ver. Quando ele fala nesses locais, ele está se referindo a ela assim, então coloca verdadeiro. As formas verbais não expressam certeza sobre a realização dos fatos previstos. Não expressam. Por quê? Porque ele se baseia em probabilidades do futuro, tá bom? E se não houver o cuidado do ser humano, a mudança de postura também. A palavra isso resume as informações expressas no parágrafo anterior. Sim, ele resume tudo. Então, todas aqui são verdadeiras. Ele quer as corretas, marca letra E, tá bom? Embora não exista uma indicação direta do ano de publicação desse artigo, podemos identificá-lo claramente com base nas informações apresentadas. Olha só. No 3º e 4º parágrafo do texto, o autor apresenta a informação de que o último período interglacial ocorreu há 130 mil anos, não é? Precisamente no ano, olha só, um número enorme que o livro chegou à conclusão. 127.994 anos antes de Cristo, tendo como base o calendário cristão, cujo marco é o nascimento de Cristo, ano 0. Basta subtrairmos esse valor pelo valor de 130 anos e chegamos ao ano de publicação, 2006. Ou seja, uma questão que envolve matemática, não é? Então, assim, eu particularmente, eu responderia da seguinte maneira, que é possível sim encontrar, observar a data com base no ano que ele deu. Daí faz-se uma soma matemática para descobrir o ano de publicação.
Eu colocaria só isso, tá bom? Então, agora, cadê? Eu quero que vocês deem uma lida na página 60, nesse quadrinho verde no Aprenda Mais, tá bom? Tem informação bem interessante aí pra vocês. Pessoal, vai comigo lá na página 66. É hora de produzir. Tem o textinho de base, né? Que fala sobre o duelo de titãs antes de começar a ler. Lê isso daí. E aí, olha só. Agora, discuta com seus colegas e responda as questões a seguir. Qual é o sentido da expressão golpe de sorte nesse trecho? Quais figuras de linguagem identificamos entre o verbo convidar e o seu sentido? Qual é o sentido da expressão barriga cheia? Presta bem atenção. No caderno de vocês vai estar dividido da seguinte maneira. É hora de produzir. Antes de começar a escrever, página 66. Aí você coloca lá 1, 2 e 3. Responde isso, tá bom? Aí depois, pula a linha, coloca lá novamente. Planejamento. Você vai fazer esse planejamento aqui, tá bom? Vai responder do 1 ao 7 o planejamento. Respondeu? Pula a linha, vai lá e coloca proposta. Põe o seu título e olha só o que você vai fazer. Agora você produzirá um artigo expositivo, supondo que ele será publicado em uma revista de grande circulação do país. O tema a ser trabalhado deverá se relacionar com o meio ambiente. A seguir, propomos algumas sugestões. Pessoal, os temas a serem trabalhados não serão esses daqui não, tá bom? Nós iremos fazer uma adequação, tá? Espera só um momentinho que eu vou pegar o material para fazer uma anotação e vou colocar para vocês o tema, tá bom? Já eu volto.